Olá, meus companheiros de leitura, tudo bem com vocês? Sexta-feira biográfica com o nosso querido aniversariante do mês, o imperador Dom Pedro I. Cantaram parabéns para ele? Curtiram bastante o feriado, descansaram? Como vocês aproveitaram o dia de ontem? Contem aí para mim. Muito bem. Se vivo, nosso querido biografado estaria completando 225 anos. Caramba, hein? Muito bem. Pessoal, meus companheiros queridos, muito obrigada pela companhia de vocês. Vou já começar a leitura do livro para não perder tempo, tá bom? Vamos lá? O capítulo de hoje é Imperador do Brasil, Rei de Portugal. Dom Pedro era bastante pragmático e não agiria de outra forma ao lidar com o reconhecimento da independência brasileira. Somente alguns países, como os Estados Unidos e outros, sem qualquer compromisso com Portugal, reconheceram a autonomia do Brasil. O restante, apesar de manter embaixadores estrangeiros no país, marcava diplomaticamente o passo enquanto a questão não era resolvida entre os principais interessados. Tudo isso, porém, não abalou Dom Pedro, que em carta ao Marquês de Rezende exporia sua opinião sobre o assunto. Abre aspas. Olhando eu o reconhecimento político como uma espécie de sanção dada por todas as nações à independência do Brasil, não o acho, contudo, essencial para gozarmos daquelas felicidades resultantes a uma nação independente. Apesar da falta do reconhecimento político, não deixam de entrar diariamente neste porto navios de todas as nações, motivo porque o comércio tem aumentado. A alfândega rende mensalmente 200 e tantos contos, e não rende mais, o que em breve acontecerá, por haver poucos cômodos para despachar-se mais fazenda. Fecha aspas. Em suma, a diplomacia podia esperar, mas a entrada de dinheiro não. Sem ele não havia governabilidade, sendo impossível a manutenção do exército e dos funcionários. Na mesma carta, Dom Pedro referiu-se a uma conversa que tivera com Chamberlain, diplomata britânico no Rio de Janeiro. Este o informou de que tanto o gabinete inglês quanto o austríaco esperavam 3 coisas de Dom Pedro. Abre aspas. 1. Que os enviados de Portugal fossem bem tratados. Já veio tarde a súplica e mais cedo que chegasse, nenhuma outra coisa faríamos, pois o que fizemos é conforme a dignidade nacional. 2. Que somente os nossos navios de guerra tomassem os navios de guerra portugueses e se suspendessem as hostilidades contra o comércio, visto que Portugal não fazia guerra, antes queria a paz entre os 2 hemisférios. A isto não assino eu, porque essa intervenção que Portugal procurou mostra que não tem forças para nos atacar, nem quem o ajude a vir conquistar o Brasil. E como lhe falta força física, quer ver se o governo do Brasil, com medo da intercessão, não lembrado, que tem no seu braço escrito, independência ou morte, cai na esparrela de suspender as hostilidades e perde a força moral, donde se seguiria por consequência a necessária dissolução do Império. 3. Que para o futuro se tratasse da união das 2 coroas, brasileira e portuguesa. Fecha aspas. Este último ponto era bastante delicado. Dom Pedro, apesar do que futuramente se diria, nunca deixou de ser o herdeiro oficial de Dom João VI. Entretanto, o imperador não via com bons olhos uma futura reunião de Brasil e Portugal sob uma mesma coroa. Abre aspas. Nem eu, que sou brasileiro e amante da prosperidade do Brasil, poderia jamais consentir que ele houvesse de se unir a Portugal. E, portanto, enquanto eu vivo, contem que nunca se fará tal união e que deixarei em meu testamento que o Brasil,
Logo que veja um descendente meu ratificar algum tratado de incorporação com Portugal, o amaldiçoe e expulse de seu seio, por indigno de governar povos, amantes e zelosos de sua liberdade e inimigos do despotismo até pintado. Fecha aspas. Essa tentativa de união por meio da missão diplomática do Conde de Rio Maior, enviada ao Brasil logo após a Vila Francada em 1823, mostrou-se infrutífera. Ao longo de 1824, também se tentou discutir em Londres, sem sucesso, o reconhecimento do Brasil por Portugal. Ainda que Dom Pedro não aceitasse uma união futura, Dom João VI não cogitou deserdar o filho mais velho. Disso dão testemunho as 3 cartas régias portuguesas que o embaixador britânico, Sir Charles Stuart, trouxe consigo para o início da Conferência do Reconhecimento da Independência Brasileira por Portugal, a ter lugar no Rio de Janeiro, em julho de 1825. Em uma das missivas, a primeira assinada por Dom João no dia do seu aniversário, em 13 de maio de 1825, ele ordenava, abre aspas, e por sucessão das 2 coroas, imperial e real, diretamente pertencer a meu sobre todos muito amado e prezado filho, o príncipe Dom Pedro, nele, por este mesmo ato e carta patente, cedo e transfiro já, de minha livre vontade, o pleno exercício da soberania do Império do Brasil, para o governar, denominando-se Imperador do Brasil e Príncipe Real de Portugal e Algarve, reservando para mim o título de Imperador do Brasil e o de Rei de Portugal e Algarve, com a plena soberania destes 2 reinos e seus domínios. Fecha aspas. Ou seja, Dom João reconhecia o antigo reino do Brasil como império e tomava para si e seus descendentes o título de Imperador do Brasil e Rei de Portugal e Algarve, cedendo e transmitindo a Dom Pedro, como seu sucessor explícito, o exercício pleno do cargo imperial do Brasil. Um diplomata inglês no Brasil. Mas por que a Inglaterra se envolvia tanto nos assuntos da independência brasileira, a ponto de um britânico tomar parte nos negócios em nome do rei de Portugal? Em 1825, caducavam aqueles tratados comerciais entre o Brasil e a Inglaterra que haviam sido conseguidos por Stratford, quando da mudança da corte em 1808, e por meio dos quais os comerciantes ingleses haviam obtido vantajosas taxas de impostos para negociar no país. Uma vez que os tratados estavam para expirar, era necessário que a Inglaterra procurasse mediar o conflito, podendo tratar diretamente com o Brasil independente sem melindrar o antigo aliado, Portugal. Stuart desembarcou no Rio de Janeiro em 18 de julho de 1825, segundo o diário do almirante inglês Graham Eden Hammond, ao irem à terra de Botafogo e se encaminharem para a casa onde o embaixador ficaria hospedado. Abre aspas. Percebi às nossas costas uma carruagem, vindo em nossa direção, com uma escolta de guardas, o que revelou ser o imperador do Brasil, dirigindo ele mesmo um phaeton inglês puxado por 4 cavalos. Em consequência, colocamo-nos em posição de sentido, tirando nossos chapéus, no que ele também retribuiu sem parar a viatura. Não tinha ido mais de 1/4 de milha quando o vimos voltar e aproximar-se de nós, puxou as rédeas e parou a carruagem. Apeou-se, ainda segurando as rédeas na mão esquerda, e perguntou a Mr. Chamberlain se era o embaixador. Ao lhe ser confirmado, um grande número de mesuras foi feito de ambos os lados e iniciou-se uma conversação em português, que durou 5 minutos, após o que subiu no seu phaeton e partiu. Tudo isso, não tenho dúvida, foi feito com o intuito de mostrar grande civilidade, mas é certamente bastante incomum para um imperador e mostrou que ele não pode refrear sua curiosidade,
pois não tenho dúvida de que estava passeando por ali expressamente para encontrar Sir Charles. Fecha aspas. Dom Pedro estava ansioso para resolver ele mesmo a situação, tanto que assumiu imediatamente as negociações com Charles Stuart. Foram vários os encontros, a maioria a portas fechadas. No entanto, a partir dos despachos do embaixador à Inglaterra, conhecemos os temas tratados e as reações, muitas vezes enérgicas, do imperador. Até mesmo contra o pai, Dom Pedro taxou de absurda a ideia de Dom João fazer-se imperador do Brasil, por exemplo. Outro ponto controverso foi a questão da futura união das duas coroas em Dom Pedro, como herdeiro de Portugal. Segundo Stuart, o imperador teria proposto ceder o trono português para uma das suas filhas, mas, uma vez que o embaixador não tinha autorização portuguesa para negociar nesses termos, nada ficou acordado sobre isso no Tratado Final de 29 de agosto. Dom Pedro acabou, no final das contas, por renunciar a uma participação direta nas negociações e por nomear um conselho para tratar com o diplomata. Stuart, em relatório ao ministro das Relações Exteriores da Inglaterra, George Canning, deixou-nos um retrato vivo de quem era, naquela ocasião, Dom Pedro. Abre aspas. Privado pela desconfiança do pai de qualquer educação, só a audácia de caráter que possui em alto grau, sem a crueldade do irmão. Permitiu-lhe tirar um partido de um conjunto de circunstâncias para alcançar a posição atual, e, decidido a conservar esta, aproveitar-se-á antes dos acontecimentos do que seguirá qualquer sistema coerente de política. Como ninguém dentre os que o cercam se atreve a contradizê-lo, as medidas menos prudentes abortadas pelo governo são o resultado de acessos de paixão que não domina, o que leva a lamentar mais do que todos, uma vez passado o acesso, os incidentes. Sabendo que os ministros, seja por incapacidade ou por sentimentos egoístas, não cuidam realmente do bem-estar do país, faz timbre em prescindir de suas opiniões, salvo em apoio dos objetivos que visa, em caso de repercussão na opinião pública. Domina o seu gênio por completo quando adequadamente rodeado. A prova está nas relações pessoais com estrangeiros, dos quais houve, como no meu caso, verdades que lhe são em extremo desagradáveis, sem exceder-se em linguagem ou maneiras. No curso das negociações, sua moderação, aliada à pronta compreensão, foi tão notável que não vacilo em declarar que os assuntos tratados diretamente com ele se resolveram mais rápida e satisfatoriamente do que com todos ou alguns de seus conselheiros oficiais. Fecha aspas. Além do título de Dom João como imperador do Brasil, que de nada valia, e de sua benevolência em conceder uma independência que havia sido conquistada, Portugal recebia do Brasil uma grande indenização financeira. O tratado foi publicado no Rio de Janeiro no dia 7 de setembro de 1825, quando da comemoração do ato da independência realizado em São Paulo 3 anos antes. Junto com o tratado, seguiu para Portugal uma carta de Dom Pedro ao pai, na qual dizia, abre aspas, Vossa Majestade verá que fiz da minha parte tudo quanto podia, e por mim no dito tratado está feita a paz. É impossível que Vossa Majestade, havendo alcançado suas reais pretensões, negue ratificar um tratado que lhe felicita seus reinos, abrindo-lhe os portos ao comércio estagnado e que vai pôr em paz tanto a nação portuguesa, de que Vossa Majestade é tão digno rei, como a brasileira, de que tenho a ventura de ser imperador. Fecha aspas. Dom João respondeu ao filho, abre aspas, na conformidade do que me pedes, ratifiquei o tratado. Tu não desconheces quantos sacrifícios por ti tenho feito,
Se grato e trabalha também de tua parte para cimentar a recíproca felicidade desses povos que a divina providência confiou ao meu cuidado. E nisto darás um grande prazer a este Pai que tanto te ama e a sua bênção te deita. Fecha aspas. Por uma questão semântica, Dom Pedro havia discutido e muito a questão que Stuart impunha a ele de evitar no tratado a informação de que era imperador do Brasil, abre aspas, pela graça de Deus e pela livre aclamação dos povos, fecha aspas. Afinal, na carta régia, Dom João alegava ter sido ele quem cedera ao filho esse título. Melindres à parte, o embaixador britânico teve que contar com 2 pessoas da confiança de Dom Pedro para que esse detalhe não acabasse com todo o tratado. Uma delas, segundo o próprio Stuart em carta a Canning, de 5 de setembro, foi o futuro Marquês de Barbacena, Felisberto Caldeira Bran. A outra era a amante paulista do imperador. Abre aspas. Devemos as boas graças do general Bran e a influência da senhora Domitila de Castro à remoção de um obstáculo que teria feito malograr toda a negociação. Fecha aspas. A amante política do imperador. O relacionamento de Dom Pedro com Domitila já se tornara público em 1825. Em carta ao amigo Marquês de Rezende, o imperador vangloriava-se. Abre aspas. Tenho cá coisa boa que é genitivo de Castro, que é cunhada de quem você sabe. Boa ventura. Tenho eu. Fecha aspas. A importância da amante oficial pode ser medida pelo fato de Sir Charles Stuart ter ido visitá-la antes de se avistar com a imperatriz do Brasil. Fato esse que indignou a viajante inglesa Maria Graham. Longe de tentar evitar falatórios, o imperador não procurou mais mantê-la afastada de si após um novo incidente que a envolvera na Semana Santa daquele mesmo ano. Se por insistência da amante ou se por resolução própria, não se sabe. Dom Pedro ordenou a Joaquim Lobato, porteiro da Câmara Imperial, que levasse Domitila para assistir à missa de Páscoa na tribuna das Damas do Paço, na Capela Imperial. As tribunas de honra da igreja, localizadas acima do altar-mor, eram frequentadas apenas pela família imperial e pessoas do séquito. Domitila não tinha cargo nenhum no paço, muito menos um que lhe desse o direito a estar na tribuna das damas da imperatriz. A baronesa de São Salvador dos Campos dos Goitacazes, Ana Maciel da Costa, primeira brasileira nata a receber um título de nobreza, em 1812, ficou atônita ao ver entrar na tribuna uma mulher que já estava sendo apontada como amante paulista do imperador. Rapidamente, ela se levantou e abandonou o local, sendo nisso seguida pelas demais damas de companhia de Dona Leopoldina. Novamente, assim como na ocasião do teatro em que tivera a amante barrada, a reação de Dom Pedro foi imediata. Na segunda-feira, 4 de abril, comemorava-se o aniversário da princesa Dona Maria da Glória. Durante os aniversários dos membros da família imperial, era costume que o imperador e a imperatriz distribuíssem títulos, condecorações e mercês e perdões. Entre os nomes a serem contemplados com benesses, aparecia o de Domitila, designada dama camarista da imperatriz. Esse posto colocava-a acima de todas as demais damas de companhia e lhe conferia tanto o direito de ter acesso aos aposentos de Dona Leopoldina, quanto de acompanhá-la a todos os lugares, sendo-lhe destinado um lugar de honra, logo após os imperadores, em qualquer ocasião pública. Com sua tentativa destravada de vingar a honra de Domitila e dar uma resposta à baronesa de Goitacazes e às demais damas que se tinham julgado superiores, Dom Pedro acabou por atear fogo ao mundo diplomático da corte, que veio abaixo. Os diplomatas estrangeiros sediados no Rio acorreram cada qual para seus informantes e, logo depois, para a escrivaninha mais próxima, no intuito de informar a seus respectivos países
quem era a amante oficial do imperador. A amante, na época, se analisarmos muito friamente, era quase uma necessidade social. Devemos nos lembrar de que, primeiro, não havia modo de se prevenir de maneira segura a gravidez. E, segundo, todo parto representava risco de morte para a mãe e para a criança. Não havia anestesia e muito menos um modo seguro de se realizar cesariana em caso de falta de dilatação. O homem, depois de alguns anos de casado, manter relações sexuais fora do casamento representava um alívio para grande parte das esposas, que normalmente já vinha parindo anualmente desde os 14 ou 15 anos de idade. Uma coisa, porém, era ter uma ou várias amantes. Outra era conferir-lhes o posto de favorita do imperador. Dom Pedro, que não medira qualquer consequência e reagira de maneira estouvada, acabou elevando a sua a um dos cargos mais altos da corte, garantindo-lhe o direito de conviver com os soberanos e de trabalhar no palácio ao menos uma semana por mês. Isso deu a Domitila um peso político enorme, enquanto Dona Leopoldina teve que suportar calada, dentro da própria casa, a presença da amante do marido. A nomeação de Domitila foi claramente forçada por Dom Pedro, que explodira de raiva com a afronta sofrida pela amante. Ele chegou a urdir um plano para humilhar ainda mais as damas do paço. Mandou que fosse instalada uma tranca na porta de acesso à tribuna da Capela Imperial e deu ordens para que só fosse aberta quando a dama camarista chegasse. Com a amante, combinou que ela só apareceria na igreja quando o ofício religioso estivesse prestes para começar. Assim, todas ficaram em pé, sem assento, até a sua chegada. O assunto ainda rendeu um poema de Dom Pedro a Domitila, na qual o imperador louvava o ato da imperatriz de conceder à paulista a honra de ser a sua dama da corte. Abre aspas. Domitila, minha imperatriz do coração, desde que pus meus olhos na tua formosura, quis ser todo e sempre teu. Queres, divina Augusta de meu pensamento? É para ti estes versos, meu amor. Pedro. Filha dos Césares, imperatriz Augusta, tu abateste a altiva soberbia, com que tuas damas de raça ímpia abater queriam quem delas não se assusta. Vedes, aristocratas cafres, quanto custa apezinhar aquela cuja alegria consiste em amar a Pedro e a Maria. Titília bela, sua causa é justa. O mérito, a verdade em todos os países aparecerão sempre em grande esplendor. Sustem-nos o soberano, são suas raízes. Conta com Pedro, pois ele é defensor do pobre, do rico, do Brasil, dos infelizes, ama a justiça, de seu amigo é vingador. Fecha aspas. Dona Leopoldina já tivera contato informal com Domitila. Em carta à amante, Dom Pedro narrou o diálogo que travara com a esposa após o primeiro encontro de ambas. Abre aspas. Ela me disse que Messê lhe disse que tinha moléstia de Lázaro. Eu respondi, ou tenha ou não, cá pra mim não me importa, porque não tenho tratos com ela. Fecha aspas. A tal doença de Lázaro é o que se conhece hoje como hanseníase, ou, mais popularmente, lepra. À época, sem tratamento, a doença era contagiosa e causava mutilações. Quem teria uma leprosa como amante? Ao mesmo tempo que a imperatriz teria uma leprosa como dama de companhia. A tentativa que Domitila e Dom Pedro empreenderam para disfarçar foi péssima. E os dois provavelmente se esqueceram da mentira inicial. De todo modo, numa corte hostil como aquela em que se encontrava, era necessário que Dona Leopoldina fingisse não ver nem escutar nada. Em informe encaminhado a Viena em 15 de abril, o diplomata austríaco no Rio de Janeiro, barão de Marescal, comentou que Dona Leopoldina comportara-se da melhor maneira possível quando Domitila lhe fora beijar a mão pela graça obtida. Segundo o diplomata, a imperatriz cedeu sabiamente aos desejos do marido,
sem hesitar nem censurá-lo. Na folha que cobre o relatório, é possível ler uma anotação do imperador Francisco I. Abre aspas. Que homem miserável é o meu genro. Fecha aspas. No aniversário de Dom Pedro, em 12 de outubro de 1825, mais honrarias verteram do trono para cobrir não só Domitila, mas também seus parentes. Titília, além de dama da corte, foi feita viscondessa de Santos. Seu irmão Pedro tornou-se cavaleiro da Ordem de Cristo e moço da Imperial Câmara. E o outro irmão, Francisco, recebeu a Ordem do Cruzeiro. Dom Pedro tinha nos parentes de Domitila uma segunda família. Nas cartas em que os menciona a amante, refere-se aos pais dela como, abre aspas, meus velhos, fecha aspas. Aos irmãos trata carinhosamente por, abre aspas, manos. O relacionamento entre Dom Pedro e Domitila ocupava cada vez mais os mexericos da corte. No entanto, a imperatriz continuava a demonstrar um sangue frio e uma compostura que a dignificaram aos olhos de todos. O barão de Mariscal escreveu a Viena, abre aspas, parece-me impossível que a senhora arquiduquesa não veja o que se passa tão diretamente sob os seus olhos, mas Sua Alteza Real tem a alta prudência de jamais fazer menção disso para com quem quer que seja e de simular que nada percebe. O senhor príncipe, em contrapartida, está cheio de atenção e de respeito para com ela, e apesar da existência de uma amante favorita, em instante algum cessou de se mostrar bom marido e de aproveitar todas as ocasiões para fazer o elogio das virtudes de sua esposa e de elogiar a felicidade que presidiu a união. Fecha aspas. A referência à cidade de Santos no título da amante tinha uma intenção particular: fustigar os Andrada, naturais da cidade, em seu exílio na França. A notícia da graça cruzou como uma flecha o Oceano Atlântico e atingiu o alvo com precisão. José Bonifácio encarta ao conselheiro Drummond o rol de ódio. Abre aspas. Quem sonharia que a Michela Domitila seria a viscondessa da pátria dos Andradas? Que insulto desmiolado! Ó meu bom Deus, por que me conservas a vida para ver o meu país enxovalhado a tal ponto? Fecha aspas. A paz entre Portugal e o Brasil. Em novembro de 1825, foi publicada em Portugal a assinatura do Tratado com o Brasil. As intrigantes, entre aspas, manas da Espanha, as irmãs de Dom Pedro, Maria Teresa e Maria Francisca, haviam se casado com os tios espanhóis e rezavam com a mãe, Carlota Joaquina, a cartilha do absolutismo. Logo, escreveram ao pai. Maria Francisca mandou a Dom João em 25 de novembro, de Madrid. Abre aspas. Vossa Majestade só fica imperador no nome. Certamente que o mano Pedro tem sido um filho muito infiel a seu pai e que já não se podia esperar nada bom dele. Porém, nunca se podia esperar que o seu aluciamento chegasse ao ponto de dizer: anua que Sua Majestade Fidelíssima tome para si o nome de imperador. Pois estas não são palavras que se digam a um pai, e muito menos a um soberano e pai. E o que ele quer mostrar é que recebeu a coroa do povo e não de Vossa Majestade. Muito sinto eu tudo isso e muito mais sinto no reinado de Vossa Majestade, se perdessem aquelas ricas terras e que um filho impõe a lei a seu pai. Fecha aspas. 4 dias depois, Maria Teresa também iria de Madrid posicionar-se ao lado do pai em detrimento de Dom Pedro. Abre aspas. Confesso a Vossa Majestade que me horrorizou ver em um artigo do tratado que o mano Pedro diz que anua a que Vossa Majestade use o título de imperador. Que desgraça, meu senhor, ser tratado deste modo por um filho. Parece que Deus destinou a Vossa Majestade para sofrer, e assim espero que lhe dará forças para resistir e triunfar, pois como é sumamente justo, não ajudará um filho rebelde. Fecha aspas. Apesar das críticas familiares, tem-se a impressão de que as datas que acompanham o acordo constituem uma tentativa por parte de Dom João de prestar honras a Dona Leopoldina.
Em 22 de janeiro de 1825, aniversário da Nora, o rei decidiu pelo restabelecimento da paz entre as duas nações e nomeou, para dar início às tratativas, um gabinete português favorável à independência brasileira. Em 13 de maio, assinou a primeira das cartas régias que orientariam o plenipotenciário britânico. Muito embora fosse essa data do aniversário de Dom João, também era a do tratado de casamento entre Dom Pedro e Dona Leopoldina. Quanto a 15 de novembro, dia em que o monarca português quis divulgar que concordara com o tratado chegado do Brasil meses antes, tratava-se do dia de São Leopoldo da Áustria, padroeiro daquele país, e dia do onomástico de Dona Leopoldina. Enquanto Dom João, provavelmente já informado da amante paulista do filho, cobria de deferências a nora, o apaixonadíssimo Dom Pedro fazia o caminho inverso, ligando as efemérides relativas ao Brasil a Domitila. Abre aspas. Meu amor e meu tudo. 27 de dezembro de 1825. No dia em que fazia 3 anos que eu comecei a ter amizade com Messê, assino o tratado do nosso reconhecimento como Império por Portugal. Hoje, que Messê faz os seus 27, recebo a agradável notícia que no Tejo tremular em todas as embarcações nele surtas o pavilhão imperial, efeito da ratificação do tratado por El Rei, meu augusto pai. Quando há para notar uma tal combinação de acontecimentos políticos com os nossos domésticos e tão particulares? Aqui há o que quer que seja de misterioso, que eu ainda por ora não diviso, mas que indica que a providência vela sobre nós. E se não há pecado, até como aprova a nossa tão cordial amizade com tão célebres combinações. Fecha aspas. Os dois herdeiros. Ainda em 1825, Dom Pedro teve mais motivos para comemorar. Tendo gerado somente filhas após a morte do príncipe Dom João Carlos, Dona Leopoldina enfim deu à luz um menino, a 2 de dezembro, que recebeu o nome de Pedro, e reinaria no Brasil com o título de Dom Pedro II. 5 dias depois, em outra residência, mais um Pedro nascia, este, filho do imperador com Domitila. Dom Pedro teria ficado tão empolgado com o nascimento dos 2 meninos que chegou a cogitar para o filho bastardo um batizado repleto de todas as pompas na capela imperial. Porém, mudou de ideia e o bebê foi batizado na igreja de São Francisco Xavier, no Engenho Velho, como filhos de pais incógnitos. O imperador planejou fazer da criança Duque de São Paulo. Guerra no Sul. No entanto, se tudo andava bem em alguns setores da vida particular do imperador, com o Brasil e as coisas eram diferentes. Além da dívida de 2 milhões de libras esterlinas a serem pagas a Portugal como indenização decorrente da assinatura do tratado entre as duas nações, na fronteira meridional do país havia conflitos. Em abril de 1825, durante o processo de organização das Províncias Unidas do Rio da Prata, que dariam origem à Argentina, alguns exilados uruguaios vindos de Buenos Aires retornaram a Cisplatina, anexada por Dom João ao Brasil quando da mudança da corte para a América. Tendo eles levantado a população espanhola contra o governo brasileiro, o general Lecor conseguiu manter Montevidéu e outras cidades, mas o interior permaneceu nas mãos dos portenhos. Após receber tropas do Rio Grande do Sul, Lecor preparou uma ofensiva contra os rebeldes, mas a força expedicionária acabou dizimada na Batalha de Sarandi, em 12 de outubro, aniversário de Dom Pedro. Algumas semanas depois, devido ao sucesso dos uruguaios dissidentes, o governo argentino decidiu aceitar oficialmente a petição para que a Cisplatina fosse admitida à União. Buenos Aires e outras províncias mandaram tropas para ajudar os uruguaios contra os brasileiros, o que levou Dom Pedro a declarar guerra contra a Argentina em 10 de dezembro de 1825. O autocrata liberal. Apesar do exacerbado liberalismo em que era cantado,
Em toda a Europa liberal, como modelo a ser seguido, Dom Pedro ainda se dividia entre ser um imperador constitucional ou um autocrata. O espírito liberal que almejava era sufocado por seu gênio dominador. Ao contrário de seu filho, o futuro Dom Pedro II, ele não seria contemporizador. Antes, agiria sempre como um motor que instigava tudo o que dizia respeito ao Brasil. Excessivamente consciente de seus direitos, relutava em dividi-los com alguém ou alguma instituição. Dom Pedro ainda não convocara o Congresso, que só se reuniria novamente em maio de 1826. Além disso, tinha suspendido os direitos dos povos das diversas províncias em que houvera sublevações contra ele, as quais ameaçavam a unidade territorial brasileira. Aqueles que, como ele, sonhavam como um país constitucional e um governo liberal em que o poder seria dividido entre o soberano e o parlamento, haviam sido presos, executados ou deportados. Até mesmo os ministros que o cercavam começaram a sentir desconforto em servi-lo, uma vez que não havia, segundo o Marquês de Barbacena, liberdade alguma para expor a mais leve discordância contra a vontade do imperador. Era impossível permanecer num cargo, abre aspas, que de um lado tem a responsabilidade e de outro a impossibilidade de fazer a menor reflexão. Fecha aspas. Uma prova de que Dom Pedro estava ciente de seu poder pode ser encontrada na demissão do ministro João Severiano. Em carta a outro ministro, o imperador explicava ter Severiano, abre aspas, invadido a minha imperial autoridade, pondo na lista 2 homens com o hábito de Cristo que eu não havia despacho, e sendo os despachos de graças unicamente meus por a lei assim entender, fecha aspas, mandou executar a demissão do ministro em outubro de 1824. A viagem à Bahia. Com sublevações constantes no norte e nordeste brasileiros, seguidas por um levante de escravos que mataria diversas pessoas na Bahia, Dom Pedro decidiu visitar a província no início de 1826, do mesmo modo como já havia feito com São Paulo e Minas Gerais. No entanto, ao contrário das 2 viagens anteriores, com uma pequena comitiva e tendo o céu como teto de noite, a projetada viagem para a Bahia seria um evento imperial. Não iria só Dom Pedro, mas também seus principais ministros militares, altos cortesãos, a imperatriz Dona Leopoldina, a princesa Dona Maria da Glória e a amante Domitila. O embarque deu-se em 2 de fevereiro. O burburinho foi grande. No dia 13, o barão de Marescal despachava Viena. Abre aspas. A viagem da corte à Bahia deu lugar a um grande escândalo. Ver o imperador fazer acompanhar-se no mesmo navio pela imperatriz, sua filha mais velha e sua amante oficial, ofendeu necessariamente todo mundo. Mas o medo pessoal que a violência do caráter deste príncipe inspira fechou a boca de todos. A senhora arquiduquesa, que naturalmente se devia sentir a mais ferida, mostrou a este respeito a mais perfeita indiferença. O único receio que ela se dignou exprimir referiu-se ao mau exemplo que isso daria à jovem princesa, criança precoce, a quem nada escapa. Não sei se isso é sabedoria, filosofia prática ou despreocupação, mas a gente não se poderia conduzir com mais tato do que a arquiduquesa. O imperador recebeu cartas anônimas, onde o censuravam de levar a mulher só para servir de véu para sua amante. Ficou por causa disso muito irritado e apressou-se em levar as cartas à imperatriz. Esta recebeu tão estranha confidência com seu costumado sangue frio, dizendo-lhe que aquilo ou era falso ou verdadeiro, que no primeiro caso não valia a pena ocupar-se com isso, e no segundo seria preciso fingir que se despreza o boato para fazê-lo cair. O mais engraçado é que o sangue frio da imperatriz enraiveceu o imperador, e ele censurou-a por não se aborrecer com ele. Pôde observar-se em seguida que Sua Majestade aparecia constantemente em público com a senhora arquiduquesa e que ele redobrou de atenção e consideração para com ela. Fecha aspas. A atitude de Dona Leopoldina era política.
Se por um lado o casamento lhe trazia certas obrigações, como aguentar calada as amantes do marido, por outro ela tinha maior noção do que Dom Pedro do seu dever como imperatriz, estando pronta para aguentar as humilhações a fim de não desprestigiar a coroa perante o povo. Não lhe restavam alternativas. Um escândalo público só agravaria a solidão que sentia naquela corte hostil. O imperador interpretou a reação da mulher como qualquer homem interpretaria. Ela não se importava. Dona Leopoldina, porém, se importava sim, mas só o demonstrava a quem lhe devia respeito e submissão. Este era o caso de seus funcionários germânicos, como se vislumbra numa carta ao seu secretário informal, o negociante hoteleiro suíço Flet. Reclamando da crônica falta de dinheiro em que vivia, ela desabafou. Abre aspas. O meu esposo se interessa somente pela maldita bruxa e a outra. Pode acontecer o que quiser. Fecha aspas. A Schaffer, responsável na Europa pela vinda dos imigrantes germânicos ao Brasil, a imperatriz também foi franca. Abre aspas. Aqui, infelizmente, anda tudo transtornado, pois, sinceramente, falando, mulheres infames, como se fossem Pompadour e Maintenon, e ainda pior, visto que não têm educação nenhuma, governam tudo torpemente. Fecha aspas. Porém, se uma coisa era aguentar a amante do marido por perto em alguns momentos, outra era conviver com ela num navio durante 24 dias, sendo por isso humilhada publicamente. Apesar da tentativa de amigos íntimos em aconselhar Dom Pedro a não se expor a escândalos, que o mundo tinha os olhos nele, que as pessoas do navio estavam atentas aos seus passos e ele devia respeito à filha de 7 anos e à imperatriz, o imperador não lhes dava ouvidos. Estava cego de paixão. Sem compostura alguma, tratava a amante com a intimidade na frente de quem quer que fosse. Chamava publicamente de minha titilha e minha rica viscondessa. Dona Leopoldina, retirada à sua cabine, preferia comer sozinha a ser obrigada a dividir a mesa com Dom Pedro, Domitila e a filha, que, acompanhando o pai na intimidade da favorita, passeava com esta de braços dados pelo convés. No dia 26, os imperadores desembarcaram em Salvador, com Dom Pedro fazendo questão absoluta de que aquela dama, Domitila, estivesse no mesmo barco que os levaria à terra. Ficaram hospedados onde hoje se localiza o Palácio Rio Branco, na Praça Tomé de Souza, próximo ao elevador Lacerda. No local, erguiam-se o Palácio do Governador e a Casa de Relação, onde a corte recém-chegada de Portugal havia se instalado em 1808. As duas construções eram unidas por um passadiço, onde foi instalada a princesa Dona Maria da Glória. O governo baiano destinou à imperatriz os aposentos da Casa de Relação, onde Dona Carlota fora instalada anteriormente, enquanto Dom Pedro e Domitila ficaram no Palácio do Governador. Domitila acompanhava os soberanos nos eventos, despachos e beija-as-mãos em Salvador e região. Quando passeavam de carruagem, Dom Pedro ia guiando, tendo a imperatriz ao seu lado e Dona Maria da Glória e Domitila sentadas atrás. Mas não foi sempre que Titília estava disposta a acompanhá-los. Teve dor de ouvido, e Dom Pedro, em cartas à mãe da amante, Dona Escolástica, que ficara tomando conta dos filhos dos dois no Rio de Janeiro, contava que, abre aspas, já pondo-lhes sinapsismos, já deitando-lhes bichas, e com tão feliz resultado que espero, porque já está muito mais aliviada, que amanhã ou depois já sai comigo a minha senhora e filha do carrinho. Fecha aspas. Dom Pedro recebia da corte informes oficiais e particulares. Entre as questões pessoais, os cortesãos do paço, como o camarista da semana, informaram-lhe sobre a saúde dos filhos, fossem legítimos ou não. O menino que Domitila teve, no final de 1825, não seria encontrado vivo pelos pais em seu regresso da Bahia. Essa seria a primeira das muitas perdas significativas que Dom Pedro experimentaria em 1826. Na Bahia, o imperador fez o que sabia fazer de melhor, mostrar-se ocupado com toda a esfera da administração pública.
Ele visitou todas as instalações civis e militares de Salvador e região. Em seguida, emitiu as ordens que considerava importantes para o local, abarcando desde as melhorias necessárias até a parte organizacional, passando por descomposturas em chefes e encarregados. O imperador proibiu que os funcionários do governo mandassem seus escravos fazer os serviços pelos quais os senhores recebiam. Organizou a construção de um novo cais para o desembarque comercial, evitando atulhar os produtos descarregados dos navios diante do arsenal da marinha, que no momento da visita encontrava-se obstruído por sacos de farinha. Num único dia, chegou a receber mais de 600 pessoas em audiência e a visitar as fortalezas. Além disso, não cuidava somente dos negócios baianos. Mandou construir orfanatos, solicitou a melhoria da faculdade de medicina com materiais importados da Inglaterra, deu esmolas, puniu e condecorou quem devia. Quando na Bahia ficou sabendo, pelo embaixador Charles Stuart, da intenção de Simão Bolívar de despachar um exército de 12.000 homens como socorro à Argentina na luta contra o Brasil. Em meados de março, Dom Pedro e sua comitiva deixaram a Bahia, desembarcando no Rio de Janeiro em 1º de abril. O imperador passou abruptamente pela multidão, que à sua passagem se curvava na rua para tentar beijar-lhe a mão, e fugindo do calor, entrou em seguida na Capela Imperial, onde seria oficiado um Te-Deum em ação de graças pela chegada segura dos imperadores. Enquanto isso, Dona Leopoldina percorria com serenidade e compostura o caminho que ligava o desembarque do navio à capela, dando sua mão a ser beijada por quantos desejassem. Seu senso de dever e de dignidade era maior que o do marido. Rei de Portugal. 23 dias depois do desembarque dos imperadores, a fragata portuguesa Lealdade chegou ao Rio de Janeiro com uma notícia impactante. Dom João VI havia falecido em 10 de março, aos 59 anos. Além do problema crônico que lhe acometia uma das pernas, não se sabia de nenhuma outra doença do rei, que ainda imaginava reinar por muitos anos. No entanto, em 4 de março, Dom João caiu estranhamente doente. No dia 6, um conselho de regência presidido pela infanta Dona Isabel Maria foi criado por um decreto seu. 4 dias depois, morria. Notícias desencontradas logo começaram a surgir. Segundo boatos, o rei teria sido envenenado por seu médico brasileiro, o carioca Teodoro Ferreira de Aguiar, cirurgião-mor da Real Câmara. Tais alegações levariam Aguiar ao suicídio em maio de 1827. Segundo o arqueólogo português Fernando Rodrigues Ferreira, exames realizados nas vísceras de Dom João VI, descobertas em São Vicente de Fora na década de 1990, mostraram que o monarca de fato fora envenenado por arsênico. De acordo com as pesquisas atuais, Dom João teria começado a passar mal em 4 de março, logo após comer pão e frango, beber água e chupar algumas laranjas Bahia. Ainda segundo o arqueólogo, a morte teria se dado 1 dia e meio depois, ou ainda 2 dias, no mais tardar, portanto a 6 de março, data em que o rei supostamente assinara o decreto de nomeação da regência. Pelo que diz a perícia grafotécnica, a assinatura do decreto não seria de Dom João VI. É provável que, ao assassinato do rei, tenha se seguido um golpe palaciano para impedir que os absolutistas tomassem o poder. O que sabemos de concreto é que as facções liberais e absolutistas logo começaram a se acusar mutuamente pela morte de Dom João. Na chefia da regência, a infanta Dona Isabel Maria, de posição moderada, assegurou o trono ao real herdeiro do seu pai, Dom Pedro. Além da notícia oficial, a infanta despachou ao Brasil o médico suspeito de envenenar Dom João, Teodoro Ferreira de Aguiar. O doutor fora instruído a contar de viva voz ao imperador os últimos acontecimentos. Aguiar retornaria para Portugal como membro da delegação diplomática brasileira em Lisboa e atuaria como correio secreto e informal entre os dois irmãos,
como demonstram as diversas cartas entre Dom Pedro e Dona Isabel Maria, bem como entre o secretário do imperador, Francisco Gomes, e o Dr. Aguiar, guardadas no arquivo histórico do Museu Imperial. As manas da Espanha, Dona Maria Francisca e Dona Maria Teresa, logo escreveriam ao irmão no Brasil para jurar fidelidade ao novo rei de Portugal. Nas cartas, tocariam também na questão da herança deixada por Dom João. Pediam para não serem esquecidas na partilha, uma vez que tinham filhos. Nenhuma das duas demonstrou qualquer indício de terem chamado Dom Pedro de filho ingrato meses antes. Dom Miguel, de seu exílio vienense, escreveu para Dona Isabel Maria em 2 de abril, afirmando que não tomava partido entre as facções políticas que se acusavam mutuamente e desejavam o poder a qualquer custo. Declarou que, se preciso fosse, a irmã estava autorizada a divulgar a carta que lhe enviava, na qual tanto apoiava o decreto que Dom João promulgara no dia 6 para nomear a junta, quanto jurava fidelidade a Dom Pedro, a quem reconhecia como legítimo herdeiro do trono português. Para Dom Pedro, Dom Miguel escreveu em 6 de abril de Viena. Abre aspas. Mal preparado para resistir a tamanha dor, longe da pátria e de tudo quanto me poderia ministrar alguma consolação, grande alívio experimento no meu pesar em dirigir-me hoje a Vossa Majestade Imperial para lhe oferecer os protestos da minha mais rendida vassalagem, reconhecendo em Vossa Majestade Imperial o meu legítimo soberano, como herdeiro e sucessor da coroa de nossos gloriosos maiores. Fecha aspas. Enquanto não chegavam a Portugal notícias a respeito do que Dom Pedro pretendia fazer com o trono e a nação herdados, as especulações eram as mais disparatadas, sobretudo da parte da rainha Dona Carlota Joaquina, que, em carta de outubro de 1826, a filha Dona Maria Francisca, na Espanha, informava, abre aspas, anteontem chegou um navio do Rio de Janeiro e corre a notícia que o Pedro quer fazer deste reino colônia, mandando para aqui um vice-rei que manda uma deputação para vir buscar suas irmãs. Fecha aspas. Dona Isabel continuou mantendo como prisioneira, no palácio de Queluz, a sua mãe, que, embora se queixasse dos espiões que a rodeavam em sua casa e dentro do próprio quarto, conseguia enviar cartas para as filhas na Espanha, que por sua vez as encaminhavam a Dom Miguel em Viena. Dona Isabel chegou a dobrar a guarda no palácio, mandando mais um esquadrão de cavalaria e um de infantaria para vigiar melhor a mãe, apesar dos protestos desta. Em 26 de abril, 2 dias depois de tomar ciência da morte do pai, Dom Pedro enviou aos membros do seu Conselho de Estado no Brasil o seguinte ofício. Abre aspas. Meu pai e senhor, Dom João VI, morreu a 10 de março e, por decreto de 6 do referido mês, organizou uma regência para governar o reino até eu determinar o que me aprouvesse como herdeiro daquele reino. É de absoluta necessidade assentarmos, em primeiro lugar, o que se deve em relação às circunstâncias delicadas da opinião do Império, zeloso da sua indispensável independência, e, em segundo lugar, o que se deve em relação a Portugal. Quanto ao Império, perguntarei se opõe à sua independência que o Imperador seja rei de Portugal, governando-o do Brasil, e ficando existindo como existem 2 nações totalmente independentes, qual a brasileira e portuguesa. Se é oposto à Constituição, agora, pelo lado da utilidade para o Império, se é útil ou poderá vir a ser que do Brasil seja governada uma nação europeia, sendo esta a portuguesa? No caso de convir, que se deve determinar a respeito do seu governo. No caso de não convir, como deve ser feita a abdicação e em quem? Fecha aspas. Enquanto as respostas não chegavam, ele produziu junto com o secretário Francisco Gomes da Silva, o Chalaça, uma Constituição para Portugal, outorgando-a no dia 29 como Dom Pedro IV. Na ocasião, também concedeu anistia ampla e irrestrita aos portugueses e confirmou o Concílio da Regência com a presidência de sua irmã, a infanta Dona Isabel Maria. No dia seguinte, marcou as eleições em Portugal.
Em 2 de maio, após ler os pareceres de seus conselheiros, emitiu a carta régia de sua abdicação condicionante ao trono português em nome de sua filha, Dona Maria da Glória. Em um trecho do decreto, explicitava as condições da abdicação. Abre aspas. Hei por bem de meu moto próprio e livre vontade, abdicar e ceder de todos os indisputáveis e inauferíveis direitos que tenho a coroa de monarquia portuguesa e a soberania dos mesmos reinos, na pessoa da minha, sobre todas, muito amada, prezada e querida filha, a princesa do Grão-Pará, Dona Maria da Glória, para que ela, como sua rainha reinante, os governe independentes deste império, e pela Constituição, que eu houve por bem decretar, dar e mandar jurar por minha carta de lei de 29 de abril do corrente ano. E outro sim, sou servido declarar que a dita minha filha, rainha reinante de Portugal, não sairá do Império do Brasil, sem que me conste oficialmente que a Constituição foi jurada conforme eu ordenei, e sem que os responsáveis do casamento, que pretendo fazer-lhe com meu muito amado e prezado irmão, o infante Dom Miguel, estejam feitos, e o casamento concluído. E esta minha abdicação e cessão não se verificará se faltar qualquer destas condições. Fecha aspas. Guardadas as devidas proporções, a Constituição conferida por Dom Pedro a Portugal, chamada de Carta, era tão liberal quanto aquela dada ao Brasil. Até então, no período que se seguiu à morte de Dom João VI, Portugal havia instalado um governo que jurara fidelidade a Dom Pedro IV, que mandara cunhar moedas com seu rosto, que governava em seu nome e que enviara ao Brasil uma delegação oficial para prestar, em nome do povo e do governo, respeito ao novo soberano português. A lua de mel durou apenas 5 meses, mais precisamente até a Constituição chegar. Antes disso, houvera preferências acerca de quem deveria assumir o trono, mas não o questionamento da legitimidade de Dom Pedro como herdeiro. A questão só se tornou controvérsia após a chegada da Carta Constitucional. Argumentos segundo os quais Dom Pedro não seria mais português e, portanto, não poderia assumir como soberano do reino seriam usados pelos miguelistas a fim de justificar a ilegalidade da carta e do irmão no trono de Portugal. Com a nova Constituição, as famílias aristocráticas e a Igreja perderiam muitos dos benefícios que datavam já da época feudal. Praticamente todo o clero português preferia um governo absolutista, em que o temor a Deus poderia levar a um maior controle do povo e de suas ofertas à Igreja. Desde o morticínio suscitado durante a Revolução Francesa, liberalismo, democracia e Constituição eram ideias de maçons e não de católicos. A pequena nobreza, vivendo no campo e exercendo poder senhorial sobre as populações locais, sentiu-se ameaçada ao ser banida da Câmara dos Pares pela nova Constituição. O órgão passaria a ser formado apenas por duques, condes e marqueses. Os magistrados também ficaram melindrados, pois perderiam dinheiro e influência com a divisão de poderes instituída por meio da carta outorgada por Dom Pedro. Para regozijo dos liberais, que já preparavam um levante na cidade do Porto, e para a irritação dos absolutistas, a Carta Constitucional foi jurada em Portugal no dia 29 de julho de 1826. Não, porém, sem uma clara ameaça de golpe por parte do general Saldanha, que declarou ao governo que, se este não cumprisse os desígnios de Dom Pedro IV e jurasse a Constituição portuguesa, faria com que ela fosse jurada pelo exército, colocando assim o governo na ilegalidade. Logo em seguida, em 1º de agosto, a infanta Dona Isabel Maria assumia por uma proclamação a regência em nome do irmão e da sobrinha. Não fora esse, contudo, o plano de Dom Pedro. Ele desejava que Dom Miguel fosse ao Rio de Janeiro casar-se com Dona Maria da Glória e depois seguisse para Lisboa, já feito regente em nome dela e lugar-tenente do irmão até a maioridade da menina.
Isso causou estremecimento entre Dom Pedro e a infanta Dona Isabel Maria, até que ela jogou no rosto do irmão a própria carta constitucional que ele havia redigido. Abre aspas. Primeiro, porque o artigo 92 diz expressamente que, durante a menoridade do rei ou rainha, o reino será governado por uma regência, a qual pertencerá ao parente mais chegado do rei ou rainha, segundo a ordem de sucessão, e que seja maior de 25 anos. Quem me podia, pois, disputar a regência durante a menoridade de minha augusta sobrinha? Eu não tenho culpa de nascer primeiro que o Mano Miguel. Segundo, porque se o Mano Miguel, nem mesmo depois de casado com minha querida sobrinha, pode governar o reino, como havia de governar durante a sua menoridade? Terceiro, se o Mano Miguel, pelo artigo 100, segundo me parece, não pode ser tutor, como há de ser regente? O Mano Miguel ainda não jurou a Constituição. Se a não quer jurar, não pode ser considerado como português. Se a jura e está como deve estar, pelos arranjos e determinações do meu querido Mano e nosso legítimo rei, ele não pode ser regente pelas razões que acima apontei, umas fundadas na Constituição e outras na política e pública utilidade. Fecha aspas. Somente em 4 de outubro, Dom Miguel juraria a Constituição portuguesa, em uma cerimônia na corte vienense. No dia 29, ele assinava o contrato de casamento com a sobrinha carioca. Dom Pedro ainda tinha esperança de conseguir levar o irmão ao Brasil, talvez para mantê-lo longe das intrigas, chegando a envolver o sogro, o imperador da Áustria, como mediador da questão. No entanto, ter uma mãe como Carlota Joaquina e irmãs como as que viviam na Espanha dispensava a Dom Pedro a necessidade de mais inimigos. De sua prisão domiciliar no Palácio de Queluz e por meio de agentes secretos, Dona Carlota tratava de envenenar a relação entre os irmãos e de gestar uma guerra civil em Portugal, financiada pela herança que recebera do pai, o falecido rei da Espanha. Em 26 de outubro, ela escreveu a Dom Miguel, abre aspas, peço-te que ainda que te preguem e pintem com todas as boas cores que eles possam a tua ida para o Rio de Janeiro, que não vás, porque eu sei que é para te agarrarem lá e dar cabo de ti. Nem metas o pé em nenhuma embarcação, e muito menos na nau que vier do Rio de Janeiro buscar-te, porque sei de certo que está a tramar armada para te sacrificar, pois os pedreiros não querem que tu cá venhas nunca. Entretanto, a nação toda e a tropa não querem para o seu rei senão a ti, e estão fazendo os maiores sacrifícios para o conseguir, como tu hás de saber. Fecha aspas. Quanto às irmãs, mancomunadas com a mãe, teriam escrito para Dom Miguel algumas cartas que foram mostradas ao Marquês de Resende por seu portador, o Barão de Vila Seca. Resende repassou a notícia e o conteúdo das missivas em despacho ao ministro das Relações Exteriores do Brasil. Nelas, as infantas sugeriam a Dom Miguel que fosse o quanto antes à Espanha, para em seguida, à frente de um exército, partir para Portugal como rei, considerando Dom Pedro usurpador do trono. O mais interessante de toda essa correspondência e trama está em que os envolvidos realmente acreditavam que o sistema constitucional era algo que o demônio inventara contra o absolutismo, no qual todos eles, pela graça de Deus, ocupavam um lugar divinamente estabelecido, a fim de que governassem seus povos de acordo com a sua vontade. No modo de pensar de grande parte dos Bragança, Constituição significava ateísmo e anarquia. Enquanto isso, no Brasil, Dom Pedro abriu os trabalhos da nova Assembleia em maio de 1826, sem, porém, se dissociar dos problemas de Portugal. Tanto não o fez que, em parte de sua fala do trono, isto é, do discurso que inaugurava os trabalhos, ocupou-se da morte do pai e da questão portuguesa, a qual em breve indisporia o imperador com os seus súditos brasileiros,
que o acusariam de dar mais importância aos negócios de Portugal que os da ex-colônia. Fim do capítulo Imperador do Brasil, Rei de Portugal. Muito bem, meus companheiros de leitura. Primeiro, o que você... Olha, uma coisa que me chamou bem a atenção, tá? Vou falar para vocês sobre isso. E é algo que o autor já comentou em algumas lives, quando questionado sobre a postura de Dom João VI. Eu concordo muito com o autor quando ele diz que Dom João não era uma pessoa mal preparada. Ele tinha suas artimanhas, ele sabia o que estava fazendo. E para mim isso se prova também aqui quando o autor coloca as condições da então, né, regente da infanta Dona Maria Isabel Maria, eu errei o nome, inverti, porque a irmã que estava na Espanha era Maria Isabel. A Dona Isabel Maria, que foi regente de Portugal até a Dona Maria da Glória completar a maioridade. O conhecimento político dela era muito bom, e lembremos que Dom João manteve ela perto dele aqui no Brasil, acompanhando todos os andamentos políticos que ocorriam. Será que ele era tão bobo assim como o filme Carlota Joaquina mostra pra gente? Há de se questionar. Bom, por hoje é só. A gente se encontra de novo na semana que vem, quarta-feira, com Ramsés, a Dama de Abu Simbel. Na quinta-feira com As Brumas de Avalon e retorno na sexta-feira com mais 1 ou 2 capítulos de Dom Pedro, a História Não Contada. Um ótimo final de semana para vocês. Por favor, perdoem a minha voz que tá bem rouquinha e a gente se vê lá em breve. Tchau!